Pensando com meus botões, o crime, né? A maldade, enfim, pessoas optam por esse caminho de se vingar de alguém, de fazer o mal para alguém. As pessoas pensam em roubar e às vezes por roubar alguém acaba tendo um ato, uma consequência ruim, né? Quando alguém morre, ou o ladrão morre, ou uma pessoa comum, um cidadão honesto morre na mão do bandido. Isso são erros gravíssimos, segundo a lei humana, né? Mas seja como for, existem crimes muito mais escandalosos, muito mais nocivos do que o cara assassinar alguém, do que o cara matar alguém para roubar, do que esses crimes hediondos, é claro, óbvio. Mas as pessoas dão muita ênfase a esse tipo de crime. Eu não quero dizer com isso, né, apologia ao crime, que o criminoso que pratica o assalto e acaba matando alguém, ou mesmo que não mate, não importa, que ele está isento, que ele deve ser tratado com carinho, com amor. Não, ele tem que pagar pelo crime que cometeu. Ele tem que sofrer a consequência dos atos, dos seus atos, ok? Segundo a lei de cada país. Mas existem crimes que são muito piores que ninguém pune. E por que piores? Porque mata milhares de pessoas e ninguém pune. O causador de uma guerra, por exemplo, né? Ele, quando promove uma guerra, onde quer que seja, quantos milhares de pessoas ele mata? Né? Quantas pessoas morrem por conta de uma guerra? Então, os dirigentes de um país desse, ele passa moralmente presente ao seu semelhante como um cidadão de bem. Olha o absurdo do julgamento humano. Mas o cara que foi ali roubar e matou por acaso, ele, dependendo do país, ele é condenado à morte. Não, mas o presidente ele pode declarar uma guerra e matar milhares de pessoas, sem contar a miséria que ele promove, o sofrimento que ele promove, né? Ah, mas isso é lícito. Não, nunca foi lícito. Ah, isso é moral também, muito menos, nunca foi moral. Ah, para defender a pátria, muito menos. Para o crime, para o erro, não existe justificativa alguma. Nem um cidadão que pensa que, eu matei para defender a honra da minha própria vida. É uma moral que quer embutir como verdadeira. Jesus Cristo não matou ninguém, nem se defendeu das acusações que ele recebeu e por conta disso ele foi para a cruz. Ele sequer fugiu dos seus inimigos. Deixou que o processo da humanidade imoral fosse caminhando do seu jeito. Mas o cara rouba milhares de dinheiros da Previdência Social. O INSS aí está o exemplo, cujo o irmão do dirigente do país é o principal envolvido. Mas está tudo certo. Não, ele não matou, ninguém viu ele matar ninguém a sangue frio com um tiro, com uma facada. Ele não prejudicou ninguém, realmente ele é muito bonzinho. Vocês acham que esse crime, que prejudica milhares e milhares de pessoas, esses corruptos, deputados, senadores, vereadores, políticos, de forma geral, e muitos que não são do meio político e que têm empresas, que usam as suas empresas como fachada, lavagem de dinheiro, promover o quê? Muitas vezes envolvida com tráfico de drogas. Quantas pessoas morrem por conta das drogas, de overdose, por conta de dívidas com os traficantes, por conta da guerra entre os traficantes? Pois bem, mas esses criminosos são tratados de forma diferente, como se eles tivessem o direito a mais do que aquele cidadão favelado que por um desespero, muitas vezes, ou por ganância, muitas vezes, ou por preguiça, de ser uma pessoa preguiçosa, de não gostar de trabalhar, prefere se apoderar dos outros, as coisas dos outros, quero dizer. Bem, esses não têm justificativa para seus crimes, mas os ladrões de colarinho têm. Milhares e milhares de dinheiro é desviado da população.
dinheiro de imposto. Esse dinheiro, esse montante de dinheiro é para hospitais, que, consequentemente, iria salvar vidas. E é para investimento na área científica, que provavelmente, e com toda certeza, teria recursos para a descoberta de novas curas para diversas doenças. Não é verdade? Falta dinheiro para as escolas, para pagar professores, para manter creches, para manter todo o sistema público de serviço social, sistemas urbanos e por aí vai. Não, mas esse está tudo bem. Se for preso, vai pegar uma cela especial porque ele tem ensino superior. Outra hipocrisia. Quanto mais sabe, quanto mais o homem, o ser humano, tiver de conhecimento, mais responsabilidade ele tem. Isso é natural, é da natureza, isso é óbvio, é claro. Mas não é assim que acontece. O sujeito entra numa faculdade, se forma em medicina para matar pessoas, para mutilar pessoas, para cobrar consultas, preços absurdos. E se for preso, ele tem uma cela especial porque ele tem ensino superior. Devia ser muito, pelo contrário, se ele tem mais conhecimento, mais responsabilidade. Estão falando profissionalmente, sim, mas não é o mesmo caso dos políticos, dos vereadores, dos deputados, senadores, que têm o conhecimento, ou obrigatoriamente deveriam ter, o conhecimento sobre a legislação do Brasil, sobre suas leis. Se eles têm esse conhecimento, eles não são mais puníveis, vamos botar assim, não são muito mais errados quando praticam a corrupção, ou aquele que rouba da empresa que trabalha, mete a mão no dinheiro do caixa, ou pega o objeto, uma mercadoria, e rouba e leva para sua residência. Um ladrão desse. Quem é mais culpado, moralmente falando? Quem tem mais a obrigação de cumprir a lei? Quem tem mais a obrigação de agir corretamente? O político ou o cidadão comum? Alguns anos atrás eu tive um problema pessoal e tinha um oficial de justiça que queria me intimar por uma questão de moradia. Só que ele chegou com uma intimação na minha residência e a intimação não estava direcionada ao meu nome. Me escrito assim, José de tal. O que o juiz arrumou de botar o nome, porque ele não sabia o meu nome. Quem estava entrando com o processo não sabia meu nome. E botou somente o endereço errado, ainda assim que seja, e botou José de tal. Provavelmente, quem entrou com o processo foi até o local e mostrou qual era o imóvel onde eu residia. Bem, enfim. Assim, o oficial de justiça foi na minha casa uma vez, eu não assinei o papel, 2, 3, 4 vezes, eu falei para ele, esse não é meu nome, eu não sou José de tal, eu tenho nome, CPF, identidade. Até que, um dia, um oficial de justiça, outro oficial novo, me pediu os documentos e eu simplesmente falei para ele que ia procurar o advogado para ver, né, o que eu deveria fazer. Ele queria que eu assinasse a intimação. Aí ele falou, volta aqui amanhã então. Eu falei, tá bom. No dia seguinte, no mesmo dia, eu fui na Defensoria Pública e fui me instruir de o que eu deveria fazer de fato dentro da lei. Ok? Lá foi atendido por essas estagiárias, né? Que tem aquele setor ali de estagiário, que estão fazendo direito, alguma coisa nesse sentido, da advocacia. E expliquei a situação, essa pessoa está indo lá, oficial de justiça, agora foi outro, e falou que vai voltar amanhã e que quer que eu assine a intimação e mostre meu documento para ele. O que eu devo fazer? Bem, essa pessoa que me atendeu falou, não, só não mostra o documento para ninguém não. O senhor pede a ele essa intimação, traz aqui para a gente analisar. Eu falei, tá bom. Eu fiz o que eu podia fazer dentro da minha ignorância, da minha capacidade intelectual, procurar saber da minha obrigação. E voltei para casa. Dia seguinte, esse oficial de justiça voltou na minha casa e falou, então, cidadão, vai assinar
essa intimação em me mostrar sua identidade. Eu falei para ele que não, que a minha advogada tinha me instruído para eu não fazer isso. O que ele fez? Ele ligou para a polícia e viu uma viatura policial até minha casa. Quando chegaram lá, o policial sargento falou comigo: oi, tudo bem? O senhor não vai, ele está pedindo aqui, está com uma intimação, está pedindo a sua identidade para o senhor assinar, o senhor não vai assinar? Eu falei para o policial assim, eu falei: olha, meu amigo, eu sou obrigado a mostrar a identidade para ele e assinar isso? Aí o policial falou para mim assim: ó, ou você faz isso aqui, ou vai fazer isso lá na delegacia. Ou você vai mostrar os documentos aqui ou lá. Bem, ele me deu duas opções. Eu achei por bem, na minha ignorância, ir para a delegacia. Eu falei até para o policial: não, tudo bem, eu prefiro até na delegacia. Porque eu pensei o seguinte: na delegacia eu teria um respaldo daquilo que eu estava fazendo, assinando o documento que não estava no meu nome, e para evitar problemas posteriores. Ok? Fui para a delegacia. Fui dentro da patrulhinha da polícia, da viatura. Na hora que chegamos lá, o delegado, quando foi conversar comigo, ele muito grosseiro, muito áspero, porque antes de conversar comigo ele já tinha conversado com o oficial de justiça. O oficial de justiça deve ter inventado mil coisas lá, não sei o que ele falou. Eu sei que o delegado já estava com raiva de mim, não sei porquê. E me tratou asperamente, grosseiramente. Aí fala para mim: cidadão, quer dizer que os policiais, o oficial de justiça foi lhe pedir os documentos, o senhor se negou a dar? Aí eu falei: olha só, vou te explicar uma coisa para o senhor. Quando os policiais chegaram lá na minha casa, eu perguntei se eu era obrigado a mostrar o documento ou não. O policial falou para mim: ou o senhor mostra aqui, ou mostra na delegacia. Os policiais me deram duas opções, senhor. Não, negativo, negativo. Você se recusou a um pedido de um policial que te pediu o documento. Foi negativo, ele não pediu o documento. Volto ali e repito: não, você recusou sim, que o policial falou que tu recusou. Eu não sei se o policial falou, eu não sei se o delegado mentiu para mim, eu não sei. Bem, enfim, gerou um processo contra mim, ok? Que esse oficial de justiça moveu um processo contra a minha pessoa por desacato, por desrespeito, uma porrada de coisas que eles puderam botar lá, ok? Além do outro processo que eu estava sendo intimado, uma questão de moradia, outra coisa. Mas o oficial de justiça achou por bem me processar. Enfim, lá na delegacia ele me ofendeu mais ainda, esse oficial de justiça. Eu não sei o que houve com ele. Pessoalmente deve ter acontecido alguma coisa, eu não sei. Ou é uma pessoa amarga, eu não sei. Lá na delegacia eu estava conversando com os policiais. Em dado momento ele chegou para mim e falou assim: vem cá, você está rindo aí, está conversando? Eu te dei voz de prisão, tu está preso. Aí eu olhei para ele, não respondi nada. Aí só perguntei ao sargento, o soldado que eu estava conversando. Eu falei: sargento, soldado, o senhor me desculpe, estou conversando com o senhor. Eu sou proibido, não posso conversar com o senhor, é isso que ele está falando aqui? Aí o sargento e o policial ficou sem graça. Não, só pode continuar conversando. Eu falei: então tá bom. Aí nem dei atenção a ele. Ele estava tão irado comigo, eu acho que ele queria me ver atrás da grade. Eu não sei porquê, não fiz nada para que isso ocorresse. Mas enfim, ele entrou com o processo contra a minha pessoa. E aí passou, veio a data do julgamento. Não tem um julgamento com o juiz presente, aquele conciliador primeiro, né? E assim foi. Eu nunca passei por problema por polícia, por nada, na minha vida. Essa foi a primeira vez. Chegando lá, no momento da conciliação, ou sei lá o que é que eles chamam aquilo, esse cidadão, esse oficial de justiça falou lá: porque eu fiz isso, contou a história dele. Eu estou calado. Aí o conciliador lá falou para mim assim: quer dizer que tudo isso aí que ele falou, que o senhor recusou, coisa e tal, é verdade, que tem que chamar a polícia, estavam só o quente, falei: é verdade, tudo isso é verdade. Mas por que o senhor fez isso? Eu fiz isso, eu expliquei já para o delegado. Eu não fiz isso porque eu quis fazer. Eu vim aqui porque o fórum era muito perto da Defensoria Pública, era no outro prédio, em frente. Aí eu fui me informar antes, eu vim aqui na Defensoria Pública perguntar como eu deveria proceder nesse caso, sendo intimado por um nome que não é meu,
um endereço errado, se eu deveria realmente dar meus documentos e assinar. E aqui eu fui informado por uma pessoa que trabalha aqui dentro para eu não mostrar meu documento. Eu não fiz nada de errado, fiz o que eu pude fazer dentro de uma limitação. Procurei saber dentro da lei o que eu deveria fazer. Se a pessoa que trabalha com a lei me manda fazer a coisa errada, a culpa é minha. Eu não tenho culpa, não fiz nada para sacanear ele, não. Eu fiz o que a garota aqui que trabalha aqui falou, mandou fazer. Não mostrar documento nenhum e pedir os documentos para trazer para analisar. Foi o que eu falei com ele. Não vou assinar, só me dá os documentos. Não, só vou chamar a polícia. Ele ficou com raiva, sei lá por quê. Mas eu estive aqui em frente, não fora aqui em frente, na defensoria. Aí nesse momento, esse oficial de justiça olhou para a minha cara, ficou pensando. Acho que ele se arrependeu do que ele fez comigo. Aí perguntou para mim, foi aonde? Foi nesse prédio aqui em frente, do outro lado. Não tem defensoria pública ali? Ah, tem então, fui lá. Falei com a garota, era uma loirinha assim, assado. Já tinha meses, mas eu lembrava da fisionomia da menina. Aí ele fala para esse conciliador, não sei se é conciliador o nome certo. Aí ele fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou tirar esse processo, não quero nada contra ele não. Ela falou para mim, mas só se você for lá me mostrar quem é a garota. Que te atendeu. Eu falei, claro, eu vou lá, se ela estiver trabalhando ainda, eu vou. Isso daí é eu de mesmo, meu amigo. Não estou mentindo. Aí tá bom, aí ele falou, então tá, então eu não quero fazer nada não, quero dar finalização nisso aí, tá resolvido. Eu não sei se ele tirou a queixa, eu não sei qual foi o resultado, que eu não entendo nada de lei. Mas foi isso que aconteceu. Então não foi nem para julgamento, quer dizer, não foi para frente do juiz condenar ou absolver, não chegou a esse ponto. Aí o cara, então tá bom, como um acordo, fez. Aí esse oficial fala comigo, então vamos lá que tu vai me mostrar a menina. Bem, enfim. Aí fui lá até a Defensoria Pública, mostrei a garota para ele. Aí ele falou, vamos na chefe dela. Ela fomos até a chefe dela. Aí a chefe dela mandou chamá-la na sala. Ela veio. Aí a chefe dela olha para ela e pergunta assim para ela, você conhece esse senhor? Ela olhou para mim, por sorte, cuidando de guarda da gente protege, lembrou de mim. Olha que já tem de gente pra cacete, né? Aí eu, lembro. Eu falei, pois é, você lembra? Eu tive... não, lembro do seu, assim, negócio de um terreno, que o oficial de justiça falou, pois é. Você lembra? Eu falei para ela, você lembra que você falou para mim não mostrar o documento para ninguém e pegar o processo para você analisar? Aí ela olhou para a chefe assim, algum sinal aconteceu. Não, isso eu não falei para o senhor, não. Eu falei, você não falou isso para mim? Aí a chefe fala para ela, não, pode ir embora, pode ir embora. Aí mandou ela embora. Aí fala para o oficial de justiça, pois é, meu amigo, aqui a gente trabalha tudo direitinho, esse senhor aí está confuso, bem. Aí o oficial de justiça saiu e falou, cara, você me desculpe aí, notei ali que você fez a coisa certa e elas que fizeram a coisa errada aí. Eu falei, pois é, e o delegado na época havia falado para mim, quem não conhece a lei, né, porque não conhece a lei, está isento do cumprimento da lei, vai pagar pelo erro. Então, tipo assim, eu não conheço a lei. Eu falei para o delegado, eu não conheço a lei, mas vou procurar quem conhece. Se quem conhece não sabe o que está fazendo, eu que não sou estudante, nem advogado, tenho a obrigação de saber mais do que ele. Eu tenho essa obrigação. Eu não tenho ensino superior. Eu tenho apenas o segundo grau, que chamava na época, né? Mas seja lá como for. E na época o delegado falou, quem não conhece a lei não está dentro da responsabilidade dos seus atos. Mas está certo. Só que eu, não conhecendo a lei, fui procurar quem conhece. Quem conhece não sabe. Não conhece. Quem deveria conhecer não conhece. E eu que não deveria conhecer, tenho que conhecer. Então é mais ou menos isso. Nós, realmente, não temos conhecimento profundo da lei, quem não é da área do direito. Até aqueles que são da área do direito, conforme eu falei para vocês, provei agora para vocês que eles não sabem quase nada. Não estou dizendo todos, mas tem muitos que não sabem porcaria nenhuma, que foi no meu caso. Então não é porque nós, aqui embaixo, não conhecemos a lei, mas temos uma noção de como devemos proceder. Então, se o cidadão tem um conhecimento, ele tem obrigação. Ele tem obrigação, muito mais obrigação do que aquele que não tem. Completamente equivocada essa ideia de quem não conhece a lei, não está isento dos seus erros. Não está isento dos seus erros, mas tem que ter o quê?
um respaldo a mais do que aquele que conhece, porra. Não fica claro, lógico e óbvio? Pois bem, assim é que está o nosso mundo, já vem de algum tempo. Mas não é porque está assim que nós não podemos começar a questionar, pensar, mudar um pouco o nosso jeito de agir, né? O jeito que a gente pensa dos outros também. Nós não podemos sair julgando todo mundo, condenando todo mundo, mas temos que parar para pensar sim sobre julgar. Já que a gente quer julgar, vamos ter discernimento pelo menos, que já está tudo errado querer julgar. Moralmente isso não existe, né? Que Jesus mesmo falou, aquele que, do jeito que você julgar seu irmão, você vai ser julgado. Você não teve paciência, você não teve indulgência, você não teve caridade, nem piedade, nem amor, pereré, para julgar alguém, assim você será julgado com o teu erro. Porque eu só queria saber, gente, quem aqui nessa terra é perfeito. O único ser que passou aqui, que não merecia sofrer o que sofreu, e passou para nos mostrar o que deve fazer, foi Jesus Cristo. O único. O resto não tem mais ninguém. Ah, mas fulano, meu... Não, ninguém. Todos eles cometeram seus erros. Certo? Grandes ou pequenos, não importa. Porque é um planeta de prova e expiação. Vocês estão pensando que sem Jesus Cristo, tirando Jesus Cristo, vocês acham que teve algum espírito de uma luz maravilhosa? Teve aqui encarnado? Um santinho? Vocês acham que tem algum santinho que nunca fez cagada? Vocês acham que existe hoje um santo que nunca cometeu seus erros? Você acha que Jesus Cristo, nesse caminho evolutivo, vocês acham, no caminho evolutivo da vida dele até hoje, espiritual, nunca cometeu erros? Vocês sabem que pode ser um erro, um acerto? Hoje nós temos uma certa ideia mais ampla do que muitos séculos atrás tínhamos. Um erro não significa maldade. Quantos erros cometemos sem ter a intenção de cometê-los? Esses são erros comuns que faz parte da vida de todos nós, faz parte da aprendizagem, da nossa evolução. Agora, cometer determinado erro sabendo que vai prejudicar alguém com essa intenção, aí já não é mais um erro simples. É a ignorância somada com a maldade. Aí já não é um erro. O erro é eu pensar que o carro é a gasolina e meto álcool. E o carro enguiça. Isso é um erro, não é maldade. Um erro é achar que o alimento vai me fazer bem, como em demasia me faz mal. Isso é um erro, né? E tem vários erros. Então, quando eu falo de erro, nem Jesus deixou de cometer seus erros no início da sua aprendizagem. Claro, a gente só aprende com a experiência, passando pela coisa, sabendo se é bom ou ruim. Como é que você vai saber que determinado alimento faz bem ou faz mal sem absorvê-lo, né? Sem comer esse alimento? Somente, né, comendo esse alimento. Aí daí para frente você já sabe a consequência. É que nem o álcool, a bebida, né, alcoólica, seja ela qual for, as drogas, os remédios, né, enfim, tudo isso aí que existe. A própria comida, o alimento, tudo isso pode virar um veneno para a gente, se não soubermos o que utilizar adequadamente. Então, gente, fica aqui essa reflexão de hoje. Hoje é um sábado maravilhoso. Espero que a gente possa parar de querer julgar as pessoas, julgar e condenar os bandidos, os assassinos, certo? Porque esses são muito facilmente identificados, principalmente pela população, porque a mídia é o que faz, né? É o tempo todo, só mostra bandidagem, mostra criminalidade, só mostra isso, certo? Raramente fala de alguma coisa, principalmente quando tem envolvimento com o governo, quando é de direita ou de esquerda ou de centrão, sei lá do que for, quando tem interesse daquela emissora ali com o governante ou com outro governante, ela omite, evite dar a informação exata da realidade. Sempre foi assim, não é da agora e sempre será por muitos anos. Não vai ser eternamente, mas vai ser por muito tempo. Até que nós, eu, você, cada um de nós cidadãos comuns, comecemos a modificar nosso jeito de lidar com o nosso semelhante, de lidarmos com a vida. Então não julgar é o melhor caminho. Jesus foi do centro, nunca foi da direita nem da esquerda. Quando falaram para ele reclamando dos impostos que eram pagos a César, que eram absurdos,
querendo sacanear Jesus, porque essa que era a verdade. Porque se ele falasse mal de César, ele ia entregar Roma dizendo que era um revolucionário contra os impostos de César. E se ele falasse, né, se ele fosse contra César, seria assim. E se ele falasse que ele era contra os judeus, ele estava indo a favor de César. Aí, através da religião judaica lá, iam ter motivo para pegar ele e matar também. Sempre foi assim. Os homens são assim, nós somos assim ainda. Mas estamos deixando de fazer muita coisa, mas vamos lá. Então Jesus foi do centro. O que Jesus falou pro cara? Ah, você está falando do imposto? Coitado, me dá essa. Pega essa moeda que está no seu bolso. O cara pegou a moeda. Aí Jesus fala assim pro cara: mostre minha moeda. O que tem desse lado da moeda? Aí de um lado, a moeda geralmente tem a face, né? No caso, naquela época era a face do rei César. Aí o cara responde: aqui tem uma face de César. Aí Jesus responde: então dê a César o que é de César, e dê a Deus o que é de Deus. Então nós estamos, sabe, reclamando que estamos dando a César. E o que nós estamos dando a Deus? Nada, né? Nada. O que é dar alguma coisa a Deus? Não é ficar orando, aclamando. Tem gente que eu tenho que dobrar meu joelho perante Deus. Que absurdo, caralho. Deus não é nosso pai na visão paterna da humanidade, não. Ele está muito mais além disso. Muito mais. É aquele cara que você pode contar com ele com qualquer coisa, qualquer momento. Ele não é um pai, ele é um amigo. Né? Que o pai pressupõe respeito, muito bacana, mas pressupõe submissão. E Deus não quer submissão de ninguém. Ele é nosso amigo. Nós não precisamos ajoelhar, né? Nos humilharmos perante Deus. Está de sacanagem se humilhar perante Deus. Deus quer que a gente se humilhe. Deus é tão vaidoso assim que precisa que o filho dele se ajoelhe e se humilhe. Puta que pariu. Quem pensa que Deus é assim, desculpa o palavrão, sabe, já era. Quem pensa que Deus é assim está de brincadeira, né, gente? Claro que não é. Deus é um amigo. Um amigo que nós não vamos encontrar em local algum. Outro. Não, só Deus. Vocês entenderam? Então é assim que eu vejo as coisas. Não vamos julgar ninguém, deixa isso para Deus fazer. Isso pertence a Deus. Vamos tocar nossa vida, fazer o possível para contribuir. As pessoas falam assim, você nem é da direita nem é da esquerda, está em cima do muro. Tá, você não pode, por que eu não posso ficar em cima do muro? Eu vou responder para essa pessoa assim, Jesus ficou em cima do muro. Quando você fala que eu não posso ficar em cima do muro, você está falando que Jesus também não podia. Se eu fico em cima do muro, eu vou para o mesmo lugar que Jesus ficou. Você acha que eu estou errado? É uma escolha ou não é uma escolha minha? Não tomar partido A ou B. É uma escolha minha. Então eu, socialmente falando, com colegas e amigos, eu não incentivo ninguém a ficar com raiva desse ou daquele. Politicamente eu evito, embora eu tenha, recebo influência da família, recebo influência dos colegas, dos amigos, dos parentes, de tudo que vocês possam imaginar. É difícil para mim manter-me, tentar ficar no meio, é muito difícil, porque eu tenho minhas opiniões, certo? Eu tenho minhas preferências, por assim dizer, e todo mundo tem. Eu não sou muito diferente dos outros, mas procuro evitar compartilhar pensamentos negativos, seja daquele que eu não gosto, ou seja daquele que eu gosto de falar alguma coisa que o eleve. É claro que eu tenho uma tendência, eu estou falando de mim, mas tem gente que não tem tendência nenhuma e não quer nem saber de nada. Esses estão muito mais evoluídos do que eu, politicamente falando. Não querem saber de nada das coisas políticas. É a posição correta, mas é criticado quem fica em cima do muro. Sabe por quê? Porque foi a mesma posição que Jesus ficou. E a inveja é terrível. Bem, gente, tá dado o recado hoje de sábado. Desculpa, vai ficar essa imagem do tanque da moto que eu estou mexendo mesmo. Fiquem na paz de Deus. E até a próxima. Tchau. Fui.